Saiba Direito, aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Hoje falaremos de um assunto que diz respeito a todo mundo, que é segurança pública. Como o assunto segurança pública é muito extenso, muito longo, você morreria de velho e a gente não acabaria o assunto, falaremos com o comissário Thiago Halde, meu amigo pessoal, hoje candidato a deputado estadual, sobre os efeitos sociais. O foco principal é os efeitos sociais dos furtos de cabos de energia elétrica, de rede de telefonia e tudo mais. Mas eu falarei também, eu apertarei aqui não tem entrevistado, aqui tem interrogado, né? Eu falarei também sobre os efeitos sociais da insegurança pública e como o cara, para vir aqui, tem que ser faca na bota, já foi pré-avisado que vai ser apertado e talvez seja até mesmo humilhado aqui no programa Saiba Direito, em especial quando a gente está falando de um assunto tão nevrálgico. Comissário Thiago Halde, seja bem-vindo aqui. Pronto para ser apertado e humilhado e xingado? Bom dia, meu irmão. Tudo bem contigo? Claro, estamos aí à disposição para ser apertado. Bom sentido. Teria alguma apresentação, alguma consideração inicial ou eu já posso meter o pé na porta aqui? Não, eu acho que inicialmente, até, meu irmão, para o pessoal entender, eu sou comissário de polícia e atualmente eu trabalho na DRCP do DEIC, eu sou chefe de investigação de lá, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio. A gente atua em todo o estado do Rio Grande do Sul e temos como foco principal das nossas investigações justamente isso, combater o crime de furto e receptação dos fios e cabos de energia e telefonia das concessionárias que atuam em todo o estado do Rio Grande do Sul, bem como os receptadores, né, que é o principal mal desse tipo de crime. E também combatemos o crime em geral. Sim, o crime em geral. Isso aí é o que se espera de qualquer policial, combater o crime em geral. Existe uma delegacia especializada nisso, muito embora pareça tão específico, assim, mas parece que existe um dano social acima da média, né? Existe uma delegacia especializada em furto de cabo? Exatamente, já existe, já faz alguns anos, é a DRCP do DEIC, né, como eu disse, e ela tem como objetivo... O que é? DRCP, o que é? Delegacia... de repressão aos crimes contra o patrimônio. Tá, sim, mas crimes contra o patrimônio inclui roubo de celular, inclui roubo de estepe de automóvel. Sim, sim, mas a nossa delegacia, ela atua principalmente junto com as concessionárias. Ah, tá. Tanto que a nossa delegacia, ela tem um convênio, né, legal junto com as concessionárias. Atualmente, salvo engano, é com a Oi e também com a CE Equatorial, né? O que é esse convênio? As concessionárias trazem as demandas para nós e muitas vezes, até já com uma certa investigação de serviço de inteligência deles, nos apoiam nessa investigação. E a gente, atuando em todo o estado com esse apoio, com esse suporte, as coisas ficam realmente muito mais fáceis. Mas te dando uma análise bem ampla do que a gente faz, o principal problema, hoje em dia, principalmente aqui na região metropolitana, mas existe em todo o estado, é o furto de... O programa ele vai para o país inteiro. Região metropolitana de Porto Alegre, a gente está falando. Região metropolitana de Porto Alegre. Mas é um problema que existe em todo o estado, meu irmão. Em todo o país. Até que saiu recentemente matéria no Fantástico justamente falando sobre isso. É o furto dos cabos de energia e de telefonia. O que se tu ouvir isso assim de uma forma bem simples, tu acha que isso até não é um grande problema, mas isso gera um problema social. Muitas vezes, quando algum parente teu ou amigo, vai num posto de saúde, por exemplo, na comunidade, tenho agendado hoje para ser atendido. Aí lá, secretário, recepcionista, te explica. Doutor Guilherme, hoje não vai ter atendimento. Porque roubaram os cabos. Porque não, ela não vai te explicar isso. Ela vai dizer simplesmente que nós estamos sem sistema. E é horrível ouvir isso. A gente pensa, o cara está me enrolando mais uma vez. Mas, na verdade, quando se furtam os cabos de telefonia, o pessoal fica sem sistema. Fica sem sistema. O posto de saúde fica sem sistema. A delegacia fica sem sistema. Todo mundo. Quem furta? Quem são os criminosos que furtam os cabos de telefonia, os cabos de energia? Geralmente são aqueles viciados em crack, que conseguem subir no poste lá e não ser eletrocutado e morrer.
Quando eles não morrem, eles conseguem furtar isso aí. Eu e tu, se a gente botar o dedo na tomada, a gente acaba morrendo. Eles conseguem fazer essa arte aí. Um comentário, comissário. Claro. Para você que está em casa, né? Às vezes eu faço perguntas que parecem perguntas bobas, mas é para a conversa render, né? Claro. Então, assim, ninguém tem que me chamar de burro para fazer pergunta idiota, porque é para desenvolver. Perfeito. Qual é o custo, ou melhor, qual é o valor do cabo? Quão caro é a colocação de cabos de rede de energia elétrica? Ou qual é a relevância econômica do produto furtado? Perfeito. Eu acho que a melhor pergunta, eu vou te responder essa, seria o valor hoje do cobre. Por que eles fazem isso? Por que eles furtam o cobre, os fios? Geralmente não. Atualmente, o valor do quilo do cobre, que é isso aqui, ó, a mãozinha amassada, o quilo do cobre. 1 quilo de cobre ocupa 10 centímetros cúbicos. Tu junta duas mãozinhas, pega duas folhas de papel, isso é 1 quilo de cobre. Para te ter uma ideia, o quilo de cobre custa quase R$50. R$50. Então, tu tira um fio de um poste ao outro, tem custa bastante. R$50 para mim, se eu for comprar, ou para o cara que vende lá. Custa R$50 no mercado paralelo. Ele vai pegar o craqueiro, vai pegar isso aí e vai entregar para o desgraçado receptador ilegal, que é o que alimenta esse tipo de crime. E é graças a este receptador que esse outro desgraçado faz isso aí. É isso que acontece. Na realidade, uma crítica que eu faço, não à polícia ainda. Sim. Eu sou fã da polícia, sou defensor da polícia, né? Mas que bom, né? Não, tu me conhece, tu sabe que eu defendo, né? Mas eu também critico. Mas antes da gente chegar na polícia, já estava na hora da nossa administração pública usar cabos subterrâneos, né? Uhum. Existem. Né? Existem, mas não de maneira preponderante. E o cabeamento que nós temos hoje, ele é mais arriscado para acidentes. Se você colocar lá no site do Tribunal de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, acidente, dano moral, óbito, cabo de energia elétrica, você verá que existem vários casos de cabo de energia elétrica. Na rua, alguém pisou em cima e sofreu um acidente, muitas vezes acidente fatal. Perfeito. Além da poluição visual, que nessa altura até é secundário frente à integridade física. E além de alimentar esse problema social. Né? Concordo contigo, Guilherme. Mas esse desgraçado, no bom sentido, que furta os cabos de energia, ele faz isso também quando é subterrâneo. Os cabos subterrâneos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, são maiores, são muito maiores. O cobre muito mais valioso. Aí ele cava um buraco na calçada para pegar? Não precisa cavar buraco, ele vai lá, ele pega aquele tampão de bueiro, ele descobre ali e puxa. Geralmente naquela região ali da Farrapos, da Voluntários, né, que é uma região que tem bastante problema social, ali eles faziam bastante disso, né? Hoje diminuiu bastante. Hoje em dia, depois da criação da nossa delegacia, né, as coisas ficaram um pouco mais difíceis para eles. A gente tem um trabalho constante, né, uma equipe, não é só porque eu trabalho lá, é uma equipe absolutamente dedicada a esse tipo de trabalho, e também já faço uma observação para ti, e uma pergunta. Eu agora vou te fazer uma pergunta. Diga. Quantas pessoas tu acha que nós temos hoje na nossa investigação da DRCP para combater e investigar esse tipo de crime em todo o estado? Olha, essa pergunta é perigosa. Tu está falando com uma pessoa que não é conhecida por ser simpático, delicado e educado. Eu não sei quantas pessoas tem. Eu sei que eu pago uma carga tributária pesadíssima para que tenha pessoas o suficiente, não só para cabo, para investigar cabos, mas para investigar roubo e receptação de celular, roubo e receptação de pneu de carro, crimes contra a honra, estelionato e tudo mais. E eu, pagador de tudo isso, me sinto sonegado do serviço público, não da polícia, mas de todos os serviços públicos, todos eles. Então eu não sei quantas pessoas têm. Mas chuta, quantas mais ou menos tu acredita que numa delegacia que investiga esse tipo de crime, dentre outros, mas com foco nisso em todo o estado, até para onde 50 pessoas. Do teu imposto. 50 pessoas. 50... Não, são 4. 4 pessoas, tá. E aí, agora, você que está em casa, a entrevista começa a esquentar. Nos Estados Unidos, existem nas placas, na polícia, ali, alguma coisa assim, se você viu algo, conte algo. E se nos Estados Unidos você pega e liga para a polícia sem ter uma informação concreta,
dizendo o seguinte: olha, aconteceu tal coisa, eu acho muito estranha, tô achando muito bizarro, muito estranho tal circunstância. A polícia vai lá e investiga. Aqui no Brasil, comissário Raul, existe uma reclamação de muitas pessoas dizendo que a pessoa chega na delegacia de polícia, descreve o crime, descreve o criminoso, descreve o local e a polícia não vai, muitas vezes. E aí o cara fica parado na delegacia podendo ir. Então, por que que tem essa dificuldade de comunicação entre a polícia e a sociedade? Porque eu não sou policial, eu te digo onde é que tem pontos de receptação de cobre. Tu vai lá no outro dia lá fechar, pegar eles? Exatamente, Guilherme. O que que acontece? Assim como em todas as outras profissões, existem Quando, profissionais. quando eu te falei que eu ia apertar, tu não achava que era tanto, né? Mas é isso aí, aqui Não, mas eu tô aqui para isso mesmo. E eu, no teu lugar, faria o mesmo. Aí eu acho que é importante, até para a gente deixar bem esclarecidas as coisas. Mas, assim como em outras profissões, na polícia também existem profissionais que trabalham de uma forma correta e outros profissionais que preferem trabalhar de outra forma. Entendo e já passei por isso. Parente meu, de ir numa delegacia para registrar uma ocorrência e ficar lá sendo, entre aspas, maltratado. Então, a vítima é duas vezes maltratada. Maltratada pelo criminoso e maltratada pela recepção dentro de uma delegacia de polícia. Mas, graças a Deus, isso já está mudando. Né? São profissionais novos que estão entrando, esses profissionais que não se enquadram e que não têm a vocação, que é aquilo que eu bato, né, bastante. Hoje em dia, para entrar na polícia, tem que ter vocação. Se tu vai entrar na Polícia Civil para ser rico, para chegar e andar de fuzil e dar tiro dentro de uma vila, tu não vai ser feliz. Não é isso que tu Mas vai... é que a minha crítica ela vai além da polícia, vai para o Estado. Tu te lembra do caso do Bernardo? Sim. Não me lembro qual é a cidade aqui, Frederico Westphalen ou alguma coisa parecida, eu não tenho bem certeza. Ele procurou não a polícia, procurou o Ministério Público mais de uma vez pedindo socorro e o Estado virou as costas para ele. Sim. E isso custou a vida dele. Aí eu escuto várias vezes policiais, promotores de justiça, juízes falando que tem poucas pessoas, tem pouca estrutura para investigação. Mas quando todas as informações chegam de bandeja, e aí tu tá falando do policial, novos pessoal, novo perfil, ok. Mas então vamos falar do Ministério Público. A informação chega de bandeja e o Estado negligencia e entrega a pessoa à própria sorte. O que que tu me diz disso? Eu acredito que muito se deve ao pessoal, à pessoa, né, ao funcionário, ao agente, seja ele da segurança pública, seja ele do judiciário, seja ele do Ministério Público. É questão de interesse. Sem frescura, a gente pode falar isso. Precisa ter interesse, né, A para preponderância é atender ou a preponderância é... levantar a bundinha da tua cadeira e acreditar naquilo que está sendo ouvido e, no mínimo, investigar. No mínimo, investigar. Isso tem que ser feito. Concordo contigo. Perfeito. Mas também existe aquele outro fator de estrutura. Né? Se chega, por exemplo, numa delegacia, 10 pessoas num plantão, dando exemplo da delegacia de polícia, que é a minha área de segurança pública, 10 pessoas num plantão, em meia hora chega 10 pessoas falando sobre 10 problemas diferentes, que tem que sair dali o policial, levantar a bunda dele e investigar. Não tem como. A realidade é que não tem como. Existe um procedimento que deve ser seguido dentro de uma delegacia de polícia, assim como deve existir dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público. Mas, de qualquer forma, nada justifica o que aconteceu, por exemplo, no caso Bernardo. Tem que ser analisado, tem que ser investigado e aqueles responsáveis têm que ser punidos. E o principal fator que gera isso tudo é a certeza da falta de punição para quem comete esse tipo de crime, tanto por parte do servidor público como por parte do criminoso. Quando eu falo isso, aí eu volto para o nosso tema aqui, quando a gente está falando sobre um pouco do assunto, né? Sobre o furto. O furto é um crime que tu sabe bem que tem uma pena pequena. Quando ele furta esse material das concessionárias, né, e aí entra naquela questão da receptação qualificada. Aí aquele cara, o desgraçado, no bom sentido, antes que aquelas pessoas comecem a me criticar, mas o desgraçado do receptador que pega esse material furtado e que alimenta esse tipo de crime, ele vai responder por uma receptação qualificada. Então ele não vai poder sair da delegacia antes de mim, como Qual é a acontece. pena? Qual é a pena? Eu não sei te dizer agora de cabeça. Mas ele vai responder, ele vai ter que ser preso. Ele vai ser preso por causa disso aí. Então eles vão aprendendo. Por mais que seja que ele vai ser preso, e a real é essa, ele vai ser preso hoje,
e amanhã de manhã ele já vai estar de novo lá na reciclagem dele fazendo provavelmente a mesma coisa, nós temos que atacar no bolso desse tipo de empresário, receptador. E isso já foi feito, principalmente aqui em Porto Alegre. Foi criada uma legislação recentemente, onde existe uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública Municipal, junto com todos o aparato da segurança pública aqui do Estado, Brigada Militar, Polícia Civil, tem bombeiros, tem a fiscalização municipal, tem todo mundo que está ali, a parte da prefeitura, e aí tu chega lá numa reciclagem, e se ele não tiver a origem daquele material, aquele material todo é apreendido. Todo é apreendido. Aí o galpão de reciclagem vende para quem? Aí ele vende para o pessoal maior, que geralmente quem compra esse cobre é o pessoal grande empresário que está lá em Minas Gerais e São Paulo. Até que teve recentemente, eu queria separar... E esse grande empresário que compra do galpão de reciclagem, ele já não sabe que está comprando produto adquirido de origem ilícita? É isso que eu ia te contar agora, porque teve recentemente no Fantástico, da Rede Globo, né, que aí fez uma matéria onde investigaram a lavagem de dinheiro de grandes grupos criminosos de São Paulo e Minas Gerais ligados à compra desse material, do cobre, em todo o Brasil. É um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, desde então, eles começaram a tomar mais cuidado ainda. O que acontece? Eles não estão mais comprando o cabelinho. Para quem não sabe, o cabelinho é aquele fio que eles chamam de o cabo de telefonia. O fio fininho, aquele. Pares, pequenininho, que quando tu queima, ele furta aquele cabo e ele vai queimar para ficar só o cobre. E aí parece um cabelo mesmo. E aí, esse grande receptador de fora do estado, ele não está mais comprando. Não está mais comprando. Graças a esse tipo de investigação que existe a nível nacional e a fiscalização a nível estadual. O crime tem diminuído bastante, mas não pode parar. Tem que continuar apertando, principalmente o receptador, principalmente o comércio de reciclagem de sucata, porque se o craqueiro, entre aspas, o criminoso que furta esse material não tiver para quem vender, eles vão parar. Aí para. Eles vão migrar para roubar outra coisa, né? Mas esse tipo, lembra, isso vai existir sempre, né, Guilherme? Sim. Eles vão parar de roubar. Não, claro, eu não estou dizendo com isso que tem que parar aqui. Aí eles vão roubar o poste, vai ter receptador de poste. Mas eu estou falando com relação ao cobre. Claro. Nós temos que bater em cima. E isso nunca também é pesado. Mas antes não se dava tanta atenção como se dá hoje. E é um mercado que movimenta muito dinheiro. Tem fiscalização nenhuma, praticamente nenhuma, até pouco tempo atrás. O dano da insegurança, ele vai muito além do dano da coisa roubada. Porque ele é inibitório. Eu penso assim, vou comprar um imóvel para alugar. Aí eu vou lá, compro aquele imóvel para locação, digamos. Aí vem um cara, rouba os fios, vem outro cara furta os fios, vem outro cara furta os splits, que também acontece muito, né? Furta, não sei mais o quê. Aí numa próxima vez eu penso, eu tenho um dinheiro guardado, não vou investir em imóvel. O cara pensa, vou abrir um tal negócio. Mas em um mês roubaram os fios aqui 3 vezes. Então, o negócio é pegar, largar, fechar isso aqui e procurar um emprego tradicional. Em vez de eu gerar empregos, abrindo uma empresa, eu vou desistir. Ou sair do país, ou eu vou procurar um emprego para não ter esse tipo de dor de cabeça. Exatamente, e é verdade. E não falando só da parte privada, nossa vida, falando também com relação à prestação de serviço público, aqui em Porto Alegre, a Orla do Guaíba, quando começou a ser preparada, a revitalização do Parque Marinha do Brasil, eles botavam a fiação e botavam de manhã e de tarde o trabalho, de noite eram furtados os fios. Isso acontecia. No outro dia, ia lá o poder público e botava de novo. E acontecia a mesma coisa. O que é aí o poder público? Vamos conversar com o pessoal da DRCP, vamos conversar com o pessoal do Serviço da Segurança Pública, vamos começar a bater nos receptadores. Pronto, diminuiu. Vem cá, a questão da receptação. Eu estou fugindo um pouquinho do assunto dos fios, mas vai para tudo. Vale para tudo. Caminho juntos. Vai numa borracharia, é muito comum em lojas de pneus, lojas menores, normalmente, vendendo pneu usado e roda usada. Isso. E aí a conversa costuma ser a explicação costuma ser que aquela roda usada, o dono que comprou normalmente foi lá e vendeu. Isso. Mas a gente sabe que existe um grande volume de furtos de estepe de automóveis.
Esses furtos vão, provavelmente, são revendidos, provavelmente, na mesma dinâmica do fio de cobre, Com para certeza, lojas que vão revender depois. com certeza. Celular. Aqui em Porto Alegre, tem bairros, tem locais em Porto Alegre que é senso comum, é só tu chegar ali, tu quer comprar um celular usado, Isso. daquele jeito, digamos assim, tu chega ali, se tu ficar parado, vai vir alguém e vai perguntar o que tu quer, em via pública. E, e, e como é que isso acontece com o brigadiano do outro lado da rua? Como é que isso acontece? Porque isso é muito ostensivo, Thiago. É muito evidente, é muito descarado. E aí o cidadão se sente muito desprotegido quando a gente tem aqui em Porto Alegre a Delegacia Lina Voluntários, eu não me lembro, Décima série. a 17ª, e do outro lado da rua tem pessoas derretendo fio de cobre na frente dos policiais. Eles não veem isso? Não enxergam isso? Perfeito, Por- Guilherme. Isso é histórico, né? Isso sempre teve naquela área ali, né? Não necessariamente na frente da delegacia, mas acontece bastante isso. Mas aí eu volto a bater na questão da estrutura, né? O policial, certamente, se ele vê isso, ele vai tomar uma atitude, né? Mas eu vejo a viatura passando. Da delegacia, eles jamais fariam isso. Se fosse cara de pau de fazer isso, eu tenho certeza que um colega da Polícia Civil, se olhasse isso aí, ia tomar uma atitude, bem como um colega da Brigada Militar. Mas o policial não vai de helicóptero para a delegacia, né? Ele vai de carro. Sim. Eu duvido que ele chegue de helicóptero ali. Ele passa pela frente do pessoal. Eu vejo o viatura da Brigada Militar passando pela frente, esperando o craqueiro, parece um zumbi, atravessar a rua. E isso é uma coisa frustrante para o cidadão, né? Mas eu te entendo, eu estou aqui, Thiago, trazendo a voz Claro, da claro, população. exatamente. Mas a gente está falando de um problema social, né? É um problema social. Isso aí é a droga. Tanto que a receptação, o crime do furto de cabos de energia, de telefonia, bem como a receptação, Caiu. mas eles andam junto com o tráfico de drogas. Eles andam junto com o tráfico de drogas. Falo isso porque já aconteceu milhares de vezes. De nós, no meio de uma investigação, vemos que lá naquele receptador, muitas vezes, ele pegava aquele cobre e o pagamento era uma pedrinha de crack. Sim, eu já uso como moeda. Exatamente, o traficante já está botando uma sucata. E isso, eu estou falando do traficante pequeno, porque o traficante grande, quando eu estou falando de facção, eles já viram que uma reciclagem, uma sucata é uma baita ferramenta para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A gente está falando muito de Porto Alegre. E no interior, como é que está o negócio? A mesma coisa. Existe esse mesmo crime, nós atuamos em todo o estado, de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana, qualquer lugar do estado, esse problema existe. Com as devidas proporções, mas existe. E Sim. afeta a comunidade num todo. E a comunidade, quando nós chegamos lá e fiscalizamos e batemos numa sucata, e falamos, ó, tia, tu tá alimentando esse tipo de crime, tu está prejudicando a tua comunidade. Quando tu compra esse fio de cabelinho, esse fio de energia, tu está prejudicando a tua comunidade. Quando ele está furtando na tua frente, que tu vai ficar sem internet, é porque ele furtou e vendeu para ti. E muitas vezes, não vamos generalizar, mas muitas vezes o receptador ele não entende isso. Tem muito receptador. Por que eu digo isso? Hoje em dia, para te abrir uma sucata, qualquer um pode abrir uma sucata. Não existe fiscalização nenhuma. Nós tínhamos que aumentar isso aí por parte do poder público, por parte do Estado. Mas não existe fiscalização nenhuma. Qualquer um abre uma sucata. E se tu tiver um mínimo de organização, tu fica rico. Fica rico. Não existe fiscalização, tu não declara nada. Tu fica ali, tu tá errado, mas a possibilidade de tu ficar rico antes de ser preso é grande. O Estado perde de arrecadar milhões de reais com a Como é que a sucata, como é que os galpões de reciclagem existiriam se não existisse o furto? Eles teriam como serem abastecidos de tanto material? Agora eu resolvo abrir um galpão de reciclagem dentro da lei, somente fazendo o que é correto. Será viável para mim? É viável o negócio da reciclagem para quem não pratica a receptação? Sim. Tu teria que começar a comprar as coisas, emitir notas, saber mostrar a origem daquele material. Aí tu poderia me perguntar, tá, mas, Raul, eu sou
um catador, um ambulante. Mal sei escrever. Como é que eu vou pegar nota? Não, mas aí nós temos que criar uma política pública, nós temos que criar um projeto para mostrar e formalizar esse tipo de trabalho, tanto por parte do catador e principalmente por parte do receptador. Isso seria bom para todo mundo. Se a gente legalizasse esse tipo de trabalho e fiscalizasse no bom sentido, quando eu falo fiscalizar, no bom sentido do trabalho do catador ao receptador, é bom para todo mundo. É bom para o catador, é bom para o receptador e é bom principalmente para o Estado. O Estado começa a arrecadar de uma parte da economia que não arrecada quase nada. O grande empresário, o grande reciclador, a grande empresa que compra dos pequenos e manda para fora do Estado, que é o mercado que compra esse tipo de material, ele declara alguma coisa, né? Declara alguma coisa. Mas se todos os pequenos também começassem a trabalhar nesse sentido, seria bom para todo mundo. E existe uma questão, além de ser garoto de programa, né? Estou aqui fazendo programa, né? Além de garoto de programa, eu também sou advogado e também estudei economia. Sim. E eu valorizo muito o conceito de concorrência justa. E não vejo com bons olhos a concorrência desleal. E isso é um problema não só dos galpões de reciclagem. Quando eu vou iniciar uma atividade num setor em que é preponderante alguma ilicitude, os meus concorrentes têm um custo menor e vendem por um preço mais competitivo. Exatamente. E aí, se eu for seguir a lei, vamos imaginar um setor qualquer, açougue. Eu estou pegando aleatoriamente, eu não estou dizendo o que acontece. Açougue. No interior do estado tem muito abigeato. Abigeato, para quem não sabe, é furto de gado, né? Eu tenho um açougue e eu resolvo, só vou comprar de frigorífico que é corretíssimo. E eu vou pagar imposto de tudo. E aí todos os açougues concorrentes da minha cidade não se comportam assim. O consumidor não vai lá no meu açougue, porque o meu preço vai ser mais caro. E aí a gente tem uma questão moral que envolve o consumidor. Não no caso do fio de energia elétrica, mas no caso de outros produtos. Porque, em última análise, quem sustenta tudo é o consumidor. Verdade. Verdade. E a concorrência desleal é um conceito muito fraco no Brasil. Porque se eu tiver um galpão de reciclagem legal, bacana, bonito, o vizinho que está eventualmente praticando a receptação, ele não está prejudicando apenas ao cara que teve o fio furtado, ele está prejudicando a mim. No mercado. Mediante uma concorrência desleal também. Mas isso é uma questão de valores, de educação e de política social. E aí eu te trago um outro exemplo quando a gente fala sobre isso aí, de uma criança. Se tu pegar uma criança, duas crianças, tá? Tu vai aqui na Vila do Sargento. E aí o Thiago Haldi, filho do Guilherme, que é o dono do mercadinho, que paga todos os impostos certinho, que faz tudo certinho naquele mercadinho, paga energia de luz, ele faz tudo certo. E aí o Thiago pede pro pai dele, pai, eu quero ver conforme os amigos dele, eu quero um videogame, um PlayStation 4. E aí o pai dele vai dizer, perfeito, filho, eu vou te comprar o videogame no Natal, porque aí eu vou juntar o dinheiro, vai dar tudo certo. Isso. Ah, beleza. E aí o Thiago sai pra rua, sai do mercadinho, vai conversar com os amiguinhos dele. Tem um outro amiguinho que tá com tênis da hora. Bacana. Bacana. E aí, ganhei o PlayStation 4 do meu pai. Mas como assim? Ganhei o 5. Ganhei o PlayStation 5. Ganhei 5, hoje em dia é 5. Mas o que teu pai faz? Não, meu pai faz a correria. E eu fico aqui de olheiro. Estou falando a linguagem nossa da segurança pública que geralmente as pessoas entendem. E eu sou o olheiro da boca. Ganho tanto por semana. E ele... Aquela criança, o que passa na cabeça dele? O que é o certo? Né? O cara que trabalha, o pai dele que trabalha, que faz tudo certo, trabalha das 6 da manhã às 22 horas da noite, chega cansado, mal dá atenção para os filhos, para a família, mas faz tudo certo, no outro dia faz a mesma coisa, ou aquele outro malandro do lado, para a criança. Referência. É que esse exemplo... Todos temos que ter hoje, Guilherme, é a busca por um resgate de valores. Esse exemplo... É um programa de Estado e não um programa de governo. Um investimento na educação. Nós temos que resgatar valores e mostrar que existem consequências para quem não cumpre a lei. Porque se esse exemplo, Thiago... o criminoso comete o crime dele e não tem consequência, ou tem uma consequência
mínima, Ele é história, estimulado. ele vai ser uma referência. É que esse exemplo é um exemplo de alguém que não é, vou usar uma expressão feia, uma expressão que não é um cidadão de bem. Não é, é muito questionável isso, mas o cara sabe que ele não é um cidadão de bem. Mas o consumidor que vai no açougue e vê a picanha ali custa X, lá custa X, lá custa X, e aqui custa meio X, Ele vai no mais barato. ele vai no mais barato. E será que ele não fica desconfiado que tem alguma coisa errada? Fica, mas aí volto a falar da Mas questão de referência e de ele educação. não tá nem aí. Exato, exato. Mas quando assim, um cidadão de bem, aquela pessoa bacaninha, bonitinha ali, aquela pessoa que bate no peito e diz eu sou honesto. Ele vai, aí o carro dele deu um problema numa peça. Ele Vai vai para o no mercado paralelo. desmanche, ele vai no mercado paralelo e ele sabe que tem alguma coisa estranha ali. Claro. Mas ele compra e chega em casa botando banca de cidadão honesto. E ainda vai para o Facebook, vai para o Instagram e falando mal dos outros, dizendo que a receptação é um crime ou Exato. exatamente. Acaba que essa campanha, digamos assim, não é uma campanha, mas esse movimento de conscientização, ele me parece muito lento. Uma pessoa que nasceu e se criou aprendendo que está tudo certo, tu comprar uma coisa de origem mega duvidosa, ela tem dificuldade em cair a ficha lá, uma expressão antiga, cair a ficha, né? Ela tem dificuldade em cair a ficha, em entender que aquilo ali é um absurdo quando ela tem 40 anos de idade. Ou ela aprende isso aí quando tem 10 anos, ou talvez tenha muito mais dificuldade de aprender depois, né? O que tu me diz disso? Eu concordo contigo, Guilherme, mas isso aí é uma questão cultural. E essa questão cultural tem que ser mudada na base. E quando eu falo mudada na base, é uma questão de projeto de mudança, de investimento na educação e projeto de Estado, não projeto de governo. Quando os nossos políticos, não, falando disso rapidamente, mas quando os nossos políticos entenderem isso, as coisas mudam. Senão vai ser sempre mais do mesmo. Quando nós investimos na educação e mostrarmos na nossa base para que daqui a uns 10 anos aquela criança saiba e entenda, pô, esse celular, esse iPhone 27 aqui está bem mais barato que da loja, tem problema. Se eu comprar esse celular aqui, vai dar cana, eu vou envergonhar meus pais, eu vou passar vergonha na frente dos meus amigos. Ele não vai fazer isso. Hoje em dia é o contrário. Ele vai comprar o iPhone dele, 11, eu acho, não, hoje é 13. Hoje é o 13, eu acho. Vou comprar o meu iPhone 13 mais barato e vou contar para os meus amigos. Como eu sou esperto. Que eu comprei mais barato porque eu sou esperto. Deve ser roubado, mas olha aqui, o cara lá do centro limpou ele, não tem como ser preso. Os policiais são trouxas, não vão conseguir me pegar, ninguém vai conseguir me pegar. Para mudar isso aí, tem que existir uma política forte de investimento na educação e um projeto, que eu bato nisso, um projeto de Estado, não um projeto de governo. O que seria isso? O projeto de governo é quando as pessoas pegam 4 anos para decidir a vida deles, políticos, e aí eles têm que fazer aquilo ali. Passou os outros 4 anos, vai entrar o presidente Guilherme, o governador Guilherme, o deputado Guilherme, no lugar do deputado Tiago, e tudo aquilo que foi feito estava errado. E tem que botar o nome dele embaixo. E o que tem o nome do outro, ainda que seja bom... É o meu projeto. Isso. E enquanto for assim, Guilherme, a gente vai estar se enxugando gelo. Olha, em todas as áreas. Essa conversa ficou perigosa. Porque o Xi Jinping, presidente da República Democrática da China, disse, né, que numa palestra que o governo democrático, em que tem eleição de tanto em tanto tempo, é muito mais, gera uma dificuldade muito maior de uma gestão eficiente do que um governo, do que um Estado com um governo único, que não tem que se preocupar com a eleição daqui a 4 anos, né? Eu não troco o modelo brasileiro pelo modelo chinês, mas a cultura eleitoreira aqui, em que o cara entra, ele tem que fazer obra nova para botar o nome dele embaixo e abortar a obra do antecessor, porque está o nome do antecessor embaixo, isso é uma imoralidade, e aí eu vou voltar a falar do consumidor. O consumidor, no caso de eleição, é o eleitor, né? É a mesma pessoa, só que não é consumidor, é eleitor. Ele alimenta isso quando ele tolera um troço desse, né? Verdade. E ele sabe disso. 90% ele sabe disso. Mas é a certeza da impunidade, a certeza da que não vai sofrer nenhuma consequência. E aí, por que ele vai deixar de fazer isso?
Ele só está enxergando a vantagem. É a mesma coisa quando a gente começa se a gente fosse falar hoje dos crimes de nudes, que está bem na moda hoje. Hoje a vagabundagem, o que eles fazem? O crime organizado, eles já entenderam que eles não precisam mais botar a arma, mão na cabeça, que a gente diz, para ganhar dinheiro. Eles podem, dentro do presídio, montar um perfil fake e aí começar a extorquir o dinheiro do empresário, do cidadão de bem, num golpezinho do nude. Como é que é o golpe do nude? O golpezinho do nude, eu vou lá, eu sou um preso, aí eu crio um perfil de uma guriazinha bonitinha e começo a conversar com o doutor Guilherme. Aí o doutor Guilherme se apaixonou. Como é que uma guriazinha dessa tá dando bola para mim? Começa a conversar e aí a gente começa a trocar imagens. Quando vê... Ô, Thiago, só vou te dizer uma coisa. Comigo a mulherada o tempo inteiro, não consigo nem sair na rua, né? Tu fica esperto com isso, que às vezes... usa outro exemplo. Ter mulheres. Pode ser o presidiário aqui do Central que está fazendo isso. Não, mas eu tô falando até presencial, assim, é uma coisa constrangedora quando eu saio na rua. Eu entendo. Eu já ouvi falar, é verdade. Eu já ouvi falar isso aí. Tia, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, meu. É que nem tu vai comprar dinheiro falso, tu vai comprar dinheiro... Olha, e é verdade, tem gente que compra dinheiro pelo mercado... Compra dinheiro falso em rede social. Isso. É porque o cara tá sempre querendo uma vantagem, né? Então tu cai no golpe. A vítima, na verdade, ela pediu isso, né? E aí aquele sem vergonha que conversou com uma guria que é sem vergonha. Não, sem vergonha pesado. Aquela vítima que conversou com uma guriazinha que disse que tinha 14 anos e não vai dar nada. Aí conversa com a guriazinha de 14 anos, passa-se um tempo, aí entra em contato com essa vítima, com essa pessoa. Olha, eu sou o pai da Josefina, que tu estava conversando com 14 anos, e vou lá registrar a ocorrência. Senão, não, pelo amor de Deus, e vou botar na internet as imagens tuas que tu mandou, tu pelado. Não, pelo amor de Deus. Então tu deposita R$1.000 na minha conta. Tá. Depositou. Comprei a minha liberdade. Acabou o problema. Aí passa um tempo, o mesmo pai. Minha filha continua mal, agora eu vou ter que pagar um psicólogo para ela. É mais R$20.000. Não, pelo amor de Deus. Aí ele vai procurar a delegacia. E aí nós vamos ver isso é um golpe. E quantas pessoas foram presas por fazerem isso? Várias. Existe também no DEIC, hoje é uma delegacia especializada, né, dos crimes relacionados à internet e investiga esse tipo de crime. E olha, eu vou te dizer que é um crime que tem aumentado bastante. Tem gente de facção dentro do presídio hoje que deixou de mandar matar, mandar sequestrar para fazer esse tipo de crime que tá ganhando mais. Você vê que até eu prefiro sofrer um golpe desse, no meu caso não ia funcionar, né? Mas ok, até preferia sofrer algum tipo de golpe do que ser sequestrado, né? Então a gente tem que agradecer ao cara que pratica esse estelionato, né? Tem o lado positivo. Tem que ver o lado positivo. Thiago, eu queria ficar contigo conversando 3 horas sem parar, como aliás a gente já ficou em outras circunstâncias, né? Em off, né? Mas infelizmente não é possível. Perfeito. Considerações finais, a palavra é tua para falar o que tu quiser, inclusive me xingar por eu ter te apertado tanto. Mas tu gosta que eu te aperte, né? Agora tu vai vir, então. Há quanto tempo que eu te aperto? Te aperto bastante tempo já, né? Cara, já faz alguns anos já. Então agora tu vai vir. Não, eu queria agradecer, salve as brincadeiras, queria agradecer a oportunidade aí, foi muito legal, eu tenho te acompanhado já, é muito bacana o teu projeto. Eu queria te dar os parabéns e dizer que, assim como não só na área da segurança pública, mas todos os outros problemas ligados à sociedade, passam necessariamente por uma mudança de ótica e de resgate de valores. É o que eu defendo. Nós precisamos resgatar valores. Nós temos que trazer de novo a sociedade para o nosso lado, o lado legal da coisa. A comunidade no todo tem que parar de ver que a vantagem está no lado errado de seguir a vida. E isso passa necessariamente por um investimento na educação. Eu defendo isso de todos os pontos, né? Não vou falar da política, mas eu acredito que há necessidade do Estado investir em massa e pesado na educação para que a gente tenha uma mudança a nível estrutural, a nível comportamental, em todo o Estado, em todo o país. Isso está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Eu acho que as coisas estão mudando. Mas nós todos temos que apoiar as atitudes boas e fiscalizar as atitudes negativas. Eu acho que a partir daí que a gente consegue resgatar valores e fazer com que nós todos temos uma mudança. Eu não sei se a legislação eleitoral permite, e aí tu deve saber melhor que eu. Qual é o teu... tu vai te candidatar agora, né? Tu já é candidato, né? Sim. Qual é o teu partido e qual é o número teu código eleitoral, tu sabe? Sim, Aliás, sim. tu pode dizer? Tu sabe se tu pode dizer?
Posso. Eu sou candidato a deputado estadual pelo PSC, né? O nosso número é o 2123, e a nossa plataforma, o nosso projeto tem como base justamente isso, né? O resgate de valores. E também, né, não seria oportuno, eu acho, falarmos disso agora, né? Porque o foco é outro, mas nós temos que dar valor ao voto, principalmente no voto do legislativo. Não estou pedindo voto, nada disso, mas estou dizendo que nós todos temos que dar valor ao voto legislativo. Quando eu digo isso, as pessoas estão se matando e vão se matar, infelizmente. Vocês vão lembrar do que eu estou falando agora, em breve, vai mostrar isso no nível nacional, por presidente A, presidente B, por governador A, governador B. E 90% do eleitor, do pessoal, do eleitorado a nível nacional, não lembra quem votou na última eleição do Poder Legislativo. No mundo Deputado estadual, justo, deputado federal. no mundo justo e perfeito, a pessoa elegeria votaria em alguém, teria o seu mandatário lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, onde for, e seria muito bem representada. E muita gente entra para se ajeitar. Muita gente procura a carreira política para obter um ganho financeiro. E não estou falando de corrupção, estou falando do salário bacana. Primeiro, eu digo para você, ouvinte aqui da Rádio Armazém, e para você, seguidor aqui do canal Seba Direito. Conheço o Thiago Halde já há alguns anos, ele trabalha não apenas do meio-dia à meia-noite, mas também trabalha da meia-noite ao meio-dia, está sempre à disposição. Né? Se fosse do meio-dia à meia-noite apenas, já seria acima da média, né? E mais, o cara já está bem de vida, o comissário de polícia já ganha salário alto para os padrões normais, para os padrões sociais, menos do que eu acho que merece. Menos do que eu acho que merece. Mas comparativamente com o padrão social, com a média social, já ganha um salário muito mais alto. E aí eu vejo uma postura idealista do Thiago. Então, essa é minha percepção pessoal de um cara que eu conheço já há alguns anos, sempre procurando trilhar o caminho da virtude, da busca pelo progresso universal. Era mais ou menos isso, né, Thiago? Isso, meu irmão, e Foi isso que a gente combinou, né? Tô brincando, mas é verdade. Isso que eu falei saiu do meu coração. Eu agradeço, meu irmão. Agradeço, é verdade, é justo. Isso aí que tu falaste, é justo. Mas nós temos que dar valor ao voto legislativo, meu irmão. Sim. Porque toda mudança que passa pela minha vida, pela tua, por todos os teus seguidores e ouvintes, passa necessariamente pelo Poder Legislativo e não só pela luta inconsequente pelo pelo voto no Poder Executivo. Quando as pessoas entenderem isso, muita coisa já vai mudar, Guilherme. O voto no Legislativo é tão importante, ou mais importante que o voto no Executivo. Você tem que dar valor ao voto no Legislativo. O Poder Legislativo, o deputado, o vereador, a função principal dele é criar leis, projetos de leis e fiscalizar o chefe do Executivo. E cabe a nós fiscalizar o nosso teste de vereador. Caráter. Agora tu vai ficar estressado. Se tu tivesse cabelo, tu ia ficar até com os cabelos em pé. Teste de honestidade de caráter. Já vamos deixar agendado aqui uma próxima entrevista. Não para essa semana que vem, acho que eu não posso, mas para outra, quem sabe. Perfeito. Falando um assunto que eu gostaria de ver. Falando a meia-culpa. Falando das deficiências. Eu quero ver um promotor de justiça, como já vi aqui, entrevistei o doutor Eduardo Pullman, em que ele apontou as deficiências do Ministério Público. Eu gostaria que tu apontasse as deficiências da polícia, e se tu fosse juiz, eu ia querer que tu apontasse as deficiências da magistratura, porque eu acho que para o progresso, para a evolução, é importante que as corporações, as instituições, façam uma autocrítica. Com certeza. Em todas as instâncias. Teste de fidelidade aqui. Te lembra do teste de fidelidade que tinha? Lembro. Teste de fidelidade. Lembro. Compromisso fechado? Botar o dedo na moleira da segurança pública na próxima entrevista. Falar sim, vamos. E eu digo mais, além de falar dos problemas, a gente pode dar a sugestão para resolver esses problemas. Já estouramos o tempo aqui, agora acabou a última palavra para ti, porque senão a Rádio Armazém me dá um chute aqui. Muito obrigado, mais uma vez agradeço a oportunidade, um abraço para todo mundo da Rádio Armazém, para todos os teus ouvintes de todo o estado, e parabéns mais uma vez pela tua iniciativa, pelo teu projeto,
Então é uma referência para mim. Sempre foi, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado para você que está em casa. Um grande abraço e até o próximo programa, pessoal. Feito. Um abraço.